Então, dona, aí como a senhora me avisou a entrevista, né? Aí eu queria saber como que depois que a senhora saiu do ensino fundamental, como tudo aconteceu, até a senhora Bom, chegar gente, aqui. com 10 anos de idade, eu fui criada numa cidadezinha chamada São Pedro do Turvo, em estado de São Paulo. Numa fazenda do meu avô, criada solta, andando no cavalo. E aí a minha mãe resolveu que eu devia estudar, ser professora, porque eu sou filha única. Bom, aí me botaram num colégio interno. Agora você imagina um bichinho do mato preso numa gaiola, né? Eu fiquei 4 anos nesse colégio. Eu fiz, naquela época tinha a tal da admissão, era uma espécie de um vestibular para entrar no ginásio. Era ginásio e aquilo que eu falei ontem para vocês, era o científico, o clássico e o magistério, que seria normal naquela época. Bom, aí eu fiz o ginásio, metade do ginásio no colégio, aí abriu ginásio na minha cidadezinha. Aí no último ano eu estudei em São Pedro do Turvo. Aí meu pai eles acharam que eu tinha que ser professora. Meu pai tinha aquela coisa que ele era não era analfabeto, mas simples. Mas ele tinha uma sabedoria muito grande, que eu era filha única, então ele dizia que homem nenhum ia mandar em mim, eu tinha que ter uma profissão. Isso naquela época a mulher ainda era Submissa. submissa. Aí ele se mudou para Ourinhos, aí eu fiz o magistério, né, que seria o normal, e fiz o clássico. E aí eu fui embora para São Paulo. São Paulo, naquela época, gente, é que nem vocês aqui, vão embora para Curitiba, nós íamos para São Paulo. Lá eu consegui fazer, eu fiz vestibular, vários vestibulares, mas eu consegui entrar numa faculdade particular, e aí eu fiz serviço social. E nesse meio tempo eu trabalhava no banco. Eu morava com uma tia e era lá na Liberdade, e eu fiz, agora a faculdade é separada, mas chamava-se Faculdades Metropolitanas Unidas. Agora elas são separadas, tem as Unidas e as Metropolitanas. Bom, terminei o serviço social, mas nos sábados eu fazia secretariado executivo. Aí foi onde eu falei para vocês, já no normal eu fazia inglês também, eu fazia um curso de inglês, e lá em São Paulo eu me aperfeiçoei, eu fiz cultura inglesa e fiz o secretariado. E no banco aí eu fui promovida, né? Isso, fui promovida e tal, eu trabalhava, ganhava bem, tinha meu carro, andava de salto alto, meia fina. Aí eu tinha muita amizade com meu marido, que a gente morava perto e tal. E resolvemos, sabe? Não era assim aquela coisa, mas dava certo. A gente se combinava, e aí eu casei. Naquela época casou, o banco manda embora, né? Naquela época, eu acho que até hoje as firmas ainda mandam embora a mulher, né? Por causa da gravidez, para não dar os 4 meses de... Não. Bom, aí eu fiz concurso no INSS, eu passei. E nesse meio tempo eu comecei a viajar com meu marido, aí peguei gosto. Aí aprendi a dirigir, aí eu fiquei muito tempo fora dessa área acadêmica, né? Totalmente fora. Aí meu pai resolveu vir embora para o Paraná. A gente tinha uma chácara em Ourinhos, aí viemos para cá, compramos uma bendita de uma fazenda aqui embaixo, aí na beira do Rio de Bagi, e a coisa só piorou. Aí fomos embora para o Rio de Janeiro, Paraty, trabalhar numa fazenda em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí quando voltamos, eu comecei a trabalhar como professora, mas professora primária, eu trabalhava no EJA. Eu consegui fazer foi uma espécie de concurso. Aí entrei no EJA e comecei a trabalhar com educação de adultos. E voltei para a área. Aí minha neta nasceu, que é filha da professora Leisa. E aí ela não se adaptava com ninguém. Aí eu comecei a cuidar dela, e à noite meu genro levava ela embora.
Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Aí eu fiz licenciatura. E esqueci de contar para vocês que eu não gosto de dar aula, sabe? Quando eu ganhei o diploma de professora, eu dei ele para minha mãe. Eu falei, ó, tá aí, não gosto de dar aula. Mas a necessidade, como diz, faz a ocasião. Aí comecei, aí fiz licenciatura em História, era a única que tinha aqui por perto. Fiz o concurso do estado, né, você sabe que eu não... Aí comecei a dar aula de PSS. Mas aí surgiu esse concurso aqui pro administrativo, falei, é bem o que eu gosto. Aí fiz, passei e tô aqui. E hoje? Qual que... Mais ou menos. Aí eu fiz também, ó, eu contei pra vocês que eu fiz serviço social, né, mas eu nunca exerci, porque eu achei horrível. A manipulação que eles fazem com... Então eu não servi para isso. Eu falei, eu sou muito autêntica, então eu não sirvo para isso. E foi só. A senhora foi praticamente muito mais à frente do seu tempo, né? Fui. Ah, esqueci de contar para vocês que aí eu aprendi a dirigir caminhão, por necessidade, assim, que aí eu comecei a ajudar meu marido. E eu conheci um mundo totalmente diferente do meu, né? Porque aquilo para mim foi uma coisa nova. Né? Nova, não, foi muito revoltante. Eu conheci garotinhas de 10 anos, não tinha nem seio ainda, se oferecendo na beira da estrada e o pai oferecendo às crianças, entendeu? Em troca de comida, em troca de dinheiro. Então foi uma época muito... Até hoje, se você viajar para o Nordeste, o Lula não resolveu nada não, né? Eles trocaram o jegue pela moto, mas ainda tem muita miséria. Então você veja bem, uma criatura criada no bem bom, conhecer um mundo desse foi muito triste. E a gente aprende a ser gente, né? Eu era bem arrogantezinha, né? Porque eu era que nem vocês, eu achava que eu sabia tudo, né? Na idade de vocês a gente acha que sabe tudo, né? Mas a gente aprende as lições na vida, certo? Então, para mim foi muito bom. E aí eu aprendi a andar de moto, tudo é necessidade. Aprendi a tirar leite de vaca e eu fui inverso, sabe? Geralmente o povo da roça vai para a cidade, eu vim da cidade para a roça. Mas aprendi tudo de boa vontade. Eu acho que tudo foi uma experiência muito boa na minha vida. Não me arrependo de nada. Então, é uma vida bem... Até meu genro disse que quando eu chegava de moto, que aí nós compramos um sítio ali no Alecrim, e quando eu trazia minhas filhas de moto, e aí o meu genro disse que eles saíam tudo na porta para ver a mulher da moto. Então, você veja a diferença de uma época para hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês, certo? Quando eu cheguei guiando um caminhão em Baiti, o pessoal saía na rua para ver a mulher dirigindo um caminhão. Hoje você vê a mulher aí dirigindo essas carretas, né? Então é uma coisa de doido, como a coisa evoluiu, muito bom, né? Como evoluiu dos anos 80 para cá, sabe? Foi muito assim assustador a evolução da mulher e principalmente o feminicídio, porque o homem não aceita isso, né? A mulher ainda, o homem ainda é criado para a mulher submissa, infelizmente. Bom, é isso que eu acho, né? E a senhora ficou quanto tempo com o marido da senhora dirigindo assim pelo... Olha, antes, quando nós casamos, eu fiquei 4 anos. 4 anos na estrada com ele. Eu conheci o Brasil inteirinho com ele. Aí depois que a gente veio pra cá, a gente foi pro Rio, trabalhando, ele é mecânico profissional de trator e caminhão. E a gente foi pro Rio para trabalhar, ele foi de gerente da fazenda e eu fui como, porque era uma fazenda enorme, sabe? Eram 11 mil hectares, parece. E por ele ser mecânico e ter conhecimento, aí foi contratado para ir para lá. Aí nós fomos. E eu tomava conta do escritório da fazenda. Eram 28 ramos da fazenda, então eu tomava conta de tudo da administração. E aí quando nós voltamos, você sabe que propriedade rural não rende, né? E a gente queria as meninas estudar. Aí voltou pro caminhão. Aí voltamos pro caminhão.
foi quando eu voltei a viajar com ele. Eu viajei mais ou menos mais uns 5, 6 anos com ele. Aí as meninas ficavam com meu pai e com a minha mãe e eu viajava com ele. Foi quando eu mudei aqui em Curiúva. E aí a minha neta nasceu e aí que eu voltei para a vida acadêmica. Mas eu fiquei na estrada mesmo. E aí nas férias, de vez em quando, eu dou uma escapada. A última vez eu fui pro Acre com ele, agora faz uns 2 anos. Muito. Nossa. É muito assustador você ver o devastamento das florestas que tá lá. É. Nossa, dá dó. E fica quantos dias viajando assim, tá o Acre daqui lá? Uns 3, uma semana? Não vai uma semana. Não vai, é que né? tem que atravessar a balsa, tem que esperar o tempo da balsa Vir, né? vir. Mas não, uns 3, 4 dias. Nós levamos acho que uns 3 dias para ir, porque a gente vai mais sossegado, né? E a senhora dirigindo? Tá? Dirijo ainda. Não, agora eu já não dirijo mais não. Mas eu dirigi muitos anos ajudando ele. É, tem a Sônia, né? A Sônia também dirigiu muito tempo ela aqui. ela é mais para ônibus, Pra né? ônibus. Isso, ela Parece que dirige foi mais 16 ônibus. anos. Isso. Agora eu comecei num Mercedinho, que era aqueles caminhãozinhos antigos, né? Mercedes, que era da época. Aí ele comprou um Fenemê, sabe aqueles que trocam a marcha. Reduzida, Isso. Aquilo foi um horror a primeira vez, né? Próximo. Mas a gente aprende, né? Pegando, né? Vai embora. Aprende. Um dia eu perdi a marcha do bendito caminhão e ele, sorte que ele conseguiu pular, porque você tinha que ir de ouvido, porque aquilo é um campo seco. Então eu perdi a marcha, quase que nós vamos pro buraco. E aí, ele conseguiu segurar o caminhão. Aí eu falei, nunca mal dirijo esse troço. Mas hoje em dia não precisa nem. Hoje são é tudo automático. automático. Tudo automático. Muito bom. Bom, gente, é isso. Eu espero me aposentar o ano que vem. Espera. E eu tô aqui ainda justamente por isso. Eu perdi muito tempo fora da minha área, né? Então, eu me aposentei no INSS, porque eu continuei, eu trabalhei muito tempo no banco, trabalhei na fazenda, então eu tinha tempo de serviço, me aposentei no INSS. Agora eu pretendo me aposentar aqui, mas aqui é só com a idade. E qual que é o trabalho que a senhora mais gostou, assim, que a senhora mais teve paixão de fazer? Ai, os livros. Eu sou apaixonada por livros, gente. A vida inteira. Eu sempre digo que eu tive uma vida muito... Você sabe, eu falei para vocês do colégio interno, né? Mas eu tinha um pai e uma mãe também muito fechado. Eu nunca recebi um abraço do meu pai nem da minha mãe, não me lembro disso. Então era uma vida, eles lá e eu aqui. E os livros, para mim, sempre foi a minha fuga, sabe? Então eu lia muito, a vida inteira. Eu tinha uma amiga da minha mãe que era professora, e ela tinha uma biblioteca mais ou menos igual a essa. Eu me matava nos livros, a vida toda. A minha adolescência foi assim, porque não podia sair, não podia ir num baile, não podia nada. Então, a minha vida foi os livros. Então, eu acho que aqui eu me realizo. Eu adoro os livros, mas adoro viajar também. Eu não me arrependo de ter saído do banco, ido para viajar com ele, não me arrependo um minuto, porque eu gostei muito de viajar, sabe? Foi uma riqueza de conhecer tanta coisa diferente, você não tem ideia. Porque nós aqui no Sul, nós não temos ideia do que seja esse Brasil aí para cima. Aí fora, né? Aí fora. É muito triste você ver a miséria que é aí para cima. Sendo que a gente poderia, você vê que pelo tanto de dinheiro que vai ser investido lá, agora nós já estamos falando de política, mas todo o dinheiro que foi investido no Nordeste, se realmente fosse destinado para lá, outra vida seria lá. Teve uma vez que umas senhorinhas na beira da estrada com um pauzinho. Aí eu perguntei para o Mário, falei, o que aconteceu aqui? Por que essas pessoas fizeram moeda? Estão procurando moeda que os motoristas jogam. Certo? Então lá eles compram assim, 20 centavos de café, 10 centavos de açúcar, é coisa de doido. Isso na época que eu comecei a viajar com eles. Então era muito, muito, muito triste ver aquilo.
sendo que a gente tinha um padrão de vida, a gente não era rico, mas é que nem vocês, que nem nós, né? Nós vivemos, graças a Deus, bem. E ver a diferença cultural do Brasil inteiro. E a gente que tem muito não dá valor que tem, né? Não dá. Eu sempre falo para vocês aqui, estudem, gente, porque amanhã depois o papai não pode dar a vida inteira, certo? A gente vai ter que retribuir o que... A minha filha diz assim, a Liz, ela disse assim, comigo foi assim, ou você tem a opção de escolher, mas que você vai fazer, vai, entendeu? Você pode escolher o que você vai fazer, mas o que você vai fazer, vai. Então, eu sempre fui muito rígida com elas, por causa disso. Falei, filha minha também não vai apanhar de marido de jeito nenhum, como meu pai falou. E graças a Deus, eu tive meu marido é muito bom, muito gente boa. E os meus genros também são, graças a Deus. Eu sempre digo para eles, sejam bons, que eu não saiba que vocês judiam das minhas filhas. Nossa, que história, né? A senhora tem... Tem. A senhora é um Eu acho livro que a de senhora tanto... devia fazer um tempo. É o que eu tô dizendo. A senhora... Aham. Posso fazer uma pergunta? Ó, Com toda a sua bagagem de vida, se você pudesse dar um conselho para a nova geração, o que você diria para eles? é isso aí que eu falei agora mesmo, que vocês estudem, certo? Aproveitem o que vocês têm. Vocês têm tudo na mão. Na minha época, a gente tinha que pegar livro por livro, pesquisas, fazer trabalho, era vírgula por vírgula. Uma vez eu fiquei no exame de psicologia precisando de 95, porque eu saí do ginásio, eu era bem sem vergonha, sabe? Bem bagunceira, eu era... E eu fiquei precisando de 95 no primeiro ano de magistério. Eu fiquei as férias inteirinhas de castigo, eu decorei o caderno de cabo a rabo, vírgula por vírgula. Porque se faltasse uma vírgula, a professora achava ruim. Então, eu sofri muito por ser canhoteira, esqueci de contar isso para você. No colégio interno, eu apanhava mais do que as outras, por causa da canhota. Eles amarravam minha mão para trás. E infelizmente eu não uso hoje, porque tem as pessoas que é ambidestra, né? O professor Euclides eu não. Eu sou canhota mesmo. Meu pai também é. E aí eu apanhei muito na mão. Tinha aquela palmatória que eles faziam aqueles buraquinhos na mão. Aí um dia meu pai foi no colégio, chamou atenção, mas era chamada de filha do diabo, era, sabe, contra Deus, era essa coisa toda. Então, esse preconceito, só por causa de ser canhoteiro. Eu sempre digo que se eu tivesse na Inquisição, eu tinha ido. Isso foi o que, dona? Na década de 70? Foi não, na década de 60. 60. Eu fui para o colégio em 61. Eu fiquei até 60, até 64. Aí que eu voltei. E aí que eu fiz parte da minha família de volta, mas eu sempre fui mais sozinha, sempre sozinha. Então acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Matheus? Acho que só Bom, isso então, mesmo. vamos agradecer a senhora por ter dado essa verdade pra nós e tudo mais. Uhum. E de verdade. É a única coisa que eu aconselho vocês, escolham uma profissão que vocês gostem de fazer, certo? Porque não adianta você falar, eu sou advogado, se você não gosta de fazer, certo? Ou eu sou engenheiro, mas eu não gosto de ser engenheiro. É igual minha neta, a gente queria que ela fizesse uma coisa mais, né? Mas ela queria ser agrônoma, meu Deus, está se formando em agronomia, ela adora botar uma botina e pôr mato. Vai fazer o quê? Puxou os avós, né? É o que gosta. E sou pai que gosta do campo também. Meu marido também gosta muito de campo. Então, a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Certo, gente? Porque eu realmente não gosto de dar aula. Porque se eu puder, eu esgano o pescocinho de um que não aprende. Certo? Certo. Então, Muito obrigado. façam aquilo que vocês gostam e escolham bem a profissão de vocês, porque nada melhor do que fazer aquilo que você gosta. Certo? Certo. Nossa, muito obrigado mesmo. Muito por esses obrigado. conselhos todos. Espero ter ajudado